Olá, tudo bem com vocês, gente? Deu a lógica, né? A gente sabia, tava na cara que Alexandre de Moraes não ia liberar Bolsonaro para ir para a posse de Donald Trump. Aliás, o pedido não fazia muito sentido. Então, gente, Alexandre de Moraes disse não, juntamente com a PGR, você não vai e acabou. E por que não vai? Não vai porque não faz sentido alguém investigado por um monte de coisas, principalmente pelo golpe de Estado, alguém liberar esse cara para ir para os Estados Unidos. Além de existir a chance de fuga, ainda que ele não fosse fugir, não cabe aqui a liberação. E aí a gente sabe que os bolsonaristas estão aí raivosos e estão dizendo que é perseguição política, não sei o que, ok. Não existe perseguição política contra o Bolsonaro. Gente, perseguição política é uma outra coisa. As provas que existem contra o Bolsonaro estão todas aí, ele fez. E essa mania que ele tem de se fazer de vítima, de dizer que não fez nada, de dizer, olha meu Deus, eu sou a pessoa que lutou contra o sistema e o sistema agora quer me pegar. Isso é típico deles, né? Gente que tem a capacidade de incendiar o país, como fizeram agora com a questão aí do Pix. Então não faz nenhum sentido ter pedido. E confesso para vocês que achei até estranho o Alexandre de Moraes ter pedido, se você comprovar aí o convite. Então, até porque se ele tivesse provado ia fazer o quê? Ia deixar aí? Não fez muito sentido. Mas disse não. E o não de Alexandre de Moraes, juntamente com a PGR, só mostram que o Bolsonaro está numa encruzilhada. Só mostra que ele está enroscado. Por quê? Porque todos nós esperamos um desfecho final sobre essas investigações do golpe. E tem muita gente que não acredita que vai acontecer nada. Pessoas às vezes próximas a mim estão dizendo, olha, se tivesse que ser preso, já teria sido preso. E o Alexandre de Moraes não libera Bolsonaro exatamente porque ele foi indiciado. Ele e mais de 30 pessoas. Ele está envolvido até o pescoço com tentativa de golpe, com a tentativa de executar Lula, o próprio Moraes e o Geraldo Alckmin. Está envolvido até o pescoço com falsificação de cartão de vacina, com joias, até o pescoço. Está envolvido até a tampa com fake news. Alguém que tem a capacidade, como Bolsonaro, de espalhar ódio pelo país. É razoável que a justiça brasileira libere um homem como esse para ir para os Estados Unidos? Faz algum sentido? Nenhum. Então, gente, foi mais do que acertada a decisão do Alexandre de Moraes. Não fazia sentido mesmo ele sair do país. Digo para vocês que o final dessas investigações, tudo leva a crer que Bolsonaro será preso. E para aqueles que estão dizendo, olha, isso não vai acontecer, porque parece que no Brasil as pessoas se acostumaram com a ideia de que não se prende gente conhecida, gente popular. Ah não, pode acontecer com o outro, com o Bolsonaro não vai acontecer, mas vai. E só assim, quando isso acontecer, a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade para seguir as nossas vidas. Confesso para vocês que é um tempo que não é um tempo de paz. Esse tempo que Bolsonaro passou no poder foram tempos muito difíceis. E a gente vinha alertando que quando o Lula ganhou a eleição, que foi apenas uma derrota na urna e que o bolsonarismo não estava morto. Não tinha acabado.
E foi exatamente o que aconteceu. Não dá sossego aos políticos, à própria política, ao governo. As pessoas, de um modo geral, estão com dias muito difíceis, muito pesados, porque tanto o Bolsonaro quanto os seus apoiadores, eles parecem que não têm régua moral, não têm limites morais. Eles vão atropelando tudo, vão passando por cima de qualquer um. Se perdeu o respeito pelas pessoas, pelas autoridades do país. O cara tem coragem de chamar o presidente da República de ladrão. O cara se refere ao Lula como se fosse qualquer pessoa. E a gente aprende desde a infância a respeitar uma autoridade. Então você está falando de alguém que abriu o esgoto existencial e o que tinha de pior veio para fora. As pessoas hoje, inclusive, se sentem representadas por Bolsonaro. E digo, não faz sentido. Eu quero dizer para você, inclusive, bolsonarista, qual que é o sentido de ser bolsonarista? Qual é o sentido de apoiar o Bolsonaro? A gente vem repetindo essa frase desde a eleição de 2018, quando os bolsonaristas diziam que votaram em Bolsonaro porque não tinha opção. Mas mesmo você que está no campo da direita, existem opções melhores. E quando eu digo que existem opções melhores, nem estou dizendo que na direita tem um grande líder. Mas Bolsonaro é o pior político que já passou na história do Brasil. Então não faz sentido gostar, votar, apoiar. E que o fim do Bolsonaro é a cadeia. E não dá para pensar uma outra coisa. Uma vez que, para quem pratica o que ele praticou, não existe um outro destino. Então eu quero dizer para você aí que continua falando em Bolsonaro. Tem um monte de gente que ainda fala Bolsonaro em 2026, ou ele vai voltar. Por que essa opção? Por que até hoje essa idolatria, ou sei lá o que é isso? Essa coisa esquisita de apoiar alguém como Bolsonaro. Então veja que para a justiça, o destino do Bolsonaro é a prisão. Então foi certíssima a decisão do Alexandre de não permitir que esse homem vá para lugar algum. O lugar desse homem é aqui no Brasil, com seu passaporte apreendido, esperando a conclusão dos inquéritos, das investigações, para que ele possa ser denunciado o mais rápido possível, porque o Brasil já não suporta mais ficar esperando. E todo dia a gente fala disso e ele continua por aí espalhando fake news contra o governo. E não tem o fundo de verdade, não tem oposição, não tem nada, é só uma ideia obscura de mundo que a gente não sabe por que chegou até esse ponto. E que desde 2018 a gente vinha avisando que não era para dar voz, dar votos a um político como esse. E a gente fez. E a gente que eu tô falando é como país mesmo. Teve um monte de gente que votou nele e deu voz a esse homem. E agora a gente quer colocar um freio nele e tá complicado. Por quê? Porque tem apoiadores. É muito difícil tratar com um político como o Bolsonaro. Então, parabéns mais uma vez, Alexandre de Moraes. Deu o óbvio. Não podia esperar outra coisa, outra decisão que não fosse a negativa para que ele não vá à posse do Trump. Tá bom, gente? Fico por aqui, peço a vocês que vocês fortaleçam meu trabalho, se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.